Salve, salve galera! Professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para fazer um estudo da teoria da ligação covalente. Nós já estudamos fundamentados na teoria ou regra do quinteto. É imprescindível que você, antes de assistir essa aula, assista a aulinha de teoria ou regra do quinteto. Vou deixar o link aqui para você poder assistir com mais propriedade essa aula aqui, beleza? Então, a ligação covalente é, dentre as três teorias básicas de ligações, talvez a mais importante, porque ela se estende um pouco mais. Então, a gente vai fazer um estudo decorrente dessa teoria de polaridade, força intermolecular, geometria molecular, para entender um pouco mais sobre esse grupo de substâncias, certo? Lembrando que nós já estudamos a teoria da ligação iônica, beleza? Muito importante, que explica a interação entre os metais e os ametais. E a teoria da ligação metálica, que explica a interação entre os metais, que sejam iguais ou que sejam diferentes, beleza? Desta vez nós estamos falando de uma teoria para fechar o cerco dos elementos, uma conexão entre os ametais. É como, nós estamos cercando literalmente as possibilidades. Tipo, uma teoria explica a interação entre metal e ametal, iônica. Uma teoria explica a interação entre os metais, metálica, e esta última teoria que eu estou colocando aqui explica a interação entre os ametais, não havendo outras possibilidades de conexão. Fato que essas teorias elas são simples, existem teorias mais modernas, eu venho comentando isso no decorrer das teorias que nós já discutimos, mas elas são fundamentais para a gente compreender o básico da química, beleza? Então, quais são as características dos ametais? Bom, os ametais, eles possuem uma alta afinidade eletrônica, quer dizer, eles desejam muito elétron, estão dispostos a pagar por isso, eles possuem uma grande eletronegatividade, quer dizer, atraem fortemente elétrons. Então, eles têm uma tendência muito grande em receber elétron. A gente já viu isso na ligação iônica, quando um ametal encontrava um metal. Era festa. Por quê? Porque o metal queria perder elétrons e o ametal queria receber. Quando eles formavam íons opostos, positivos e negativos, eles se atraíam. Essa atração chamada de eletrostática gerava a ligação iônica e toda a consequência que a gente estudou. É uma teoria bem legal, né? E ela tem muita propriedade assim, na sua interpretação, e ela responde muito bem às características dos compostos iônicos, beleza? Tá, mas como é que a gente vai fazer então essa conexão, né? Tá aqui. A palavra-chave associada à ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Quer dizer, se dois elementos querem receber, né, ninguém vai doar um elétron para o outro. Então, o que resta a eles é compartilhar o que eles têm para ter a quantidade que lhes faltam, porque eles têm uma tendência em receber. Em geral, eles possuem mais do que 4 elétrons na última camada e eles têm uma tendência em receber elétrons para configurar como um gás nobre ou ter os 8, né, da regra do quinteto, né, e assim por diante. Tá bom, mas como que isso acontece, professor? Vamos de exemplo. Então, eu vou pegar o gás cloro, porque eu tenho aqui a certeza de que estou trabalhando com ametais, o cloro está bem lá no cantinho direito da tabela periódica, e estou pegando uma substância simples para que eu tenha dois não metais, assim, que não sejam diferentes e não haja dúvida de que eles não sejam ametais. Está aqui, cloro ligado ao cloro, formando uma substância chamada gás cloro, que foi usado como arma de guerra, isso aqui na Primeira Guerra Mundial, substância tóxica para nós, beleza? Bom, para poder entender isso aqui, nós costumamos muito usar uma forma que a gente chama de fórmula, chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O que ela faz? Ela coloca os elementos que estão ligados, vamos colocar aqui, e os elétrons da camada de valência ao redor deles. Então está aqui, ó, o cloro, tá, duas formas de fazer isso. Pega o número atômico, que é igual ao número de elétrons, e faz a distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons tem na última camada, ou vai até a tabela periódica, localiza a família, e a partir disso a gente sabe a família. Então é importante estudar a tabela periódica, porque é uma ferramenta que vai agilizar o processo nessa jornada. Então, por exemplo, o cloro está na família 17, portanto, tem 7 elétrons na última camada, beleza? Então está aqui os 7 elétrons desse cloro, 7 elétrons daquele cloro. Daí, obviamente, eles não têm a configuração eletrônica de um gás nobre porque eles não têm 8 na última camada ou 2 como o hélio. Lembrando que 2 é só se for na primeira camada. Como o cloro tem mais do que a primeira camada, ele ficaria estável, usando a regra do octeto, com 8 elétrons na última camada. Ele tem 7. Então o que precisa o cloro para ter estabilidade? 7 para 8, faltam 1. Então esse cloro precisa de 1 e este cloro também precisa de 1. O que nós pressupomos? Que eles compartilham um parzinho de elétrons, a gente simboliza fazendo esse enquadramento, faz um círculo. Modernamente a gente coloca juntinho e coloca esses dois elétrons paralelos aqui de forma vertical,
confundindo que elétron é de quem, tipo, de quem que é o elétron. Essa é uma forma tradicional e clássica de fazer esse compartilhamento, esse englobamento dos pares de elétrons, ou seja, um meu e um seu, um parzinho de elétrons. A gente chama literalmente compartilhamento de um par de elétrons isso aqui, tudo bem? Esta fórmula aqui, como eu disse, é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O cientista lá que na década de 20, né, teorizou sobre as ligações, né, junto com Cossel, e a gente tem uma linguagem para isso. Essa fórmula é muito importante e muito útil. É importante você treiná-la porque a gente vai usar, por exemplo, para estudar a geometria molecular. É imprescindível. Toda vez que for desenhar um composto covalente, desenhe na fórmula eletrônica para treinar isso, tudo bem? A gente costuma dar uma limpada nisso e representar de forma mais simplesinha, trocando esse parzinho aqui de elétrons, tá vendo esse parzinho compartilhado? Porque às vezes é só ele que importa por um tracinho. Então eu posso trocar sempre um par de elétron por um tracinho. Esse tracinho aqui, dentro dessa teoria, é chamada de ligação simples. O que é uma ligação simples, então? É o compartilhamento de apenas um par de elétrons, tá bom? Esta fórmula é chamada de fórmula estrutural ou fórmula de Cooper, que determinou essa linguagem lá no século XIX ainda. Essa fórmula é muito usada na química orgânica, né, com esses tracinhos assim, mas a gente também usa bastante aqui na química inorgânica, tá bom? Então essa é chamada de fórmula estrutural. Ela mostra a estrutura sem os eletronzinhos compartilhados. Professor, você disse que eu estou trocando que eu estou trocando um par de elétrons por um tracinho, certo? Eu poderia trocar esse parzinho aqui, ó, que não está compartilhado por um tracinho? Sim, a gente pode colocar tracinhos ao redor do cloro aqui, indicando os pares não compartilhados que estão ao redor deste átomo aqui, beleza? Então é possível fazer isso também, tá? Bom, a questão aqui é a seguinte, ó, esse composto aqui, obviamente, que é um composto simples de se entender, apesar dos conceitos serem extremamente importantes nessa representação aqui, mas eu vou colocar aqui dois compostos mais complexos para a gente aplicar essa teoria para ver se ficou tudo muito claro, beleza? Lembrando que esse conjunto aqui ligado agora é chamado de molécula. Molécula significa pequena porção. Então, diferente do composto iônico, olha, composto iônico, por quê? O composto iônico é formado por N quantidades de íons. O composto metálico é formado por N quantidade de íons, mas na ligação covalente, você tem um conjuntinho pequenininho, de apenas 2 átomos nesse caso aqui, ó, ligados. Então a gente chama isso de pequena porção. Então eu não posso chamar um composto iônico de molécula, porque ele é um composto. Mas nessa teoria da ligação covalente ou molecular, daí o termo, nós temos moléculas. Então quando é fruto da ligação covalente, nós chamamos de molécula. Diferente da ligação metálica ou iônica, que a gente chama de composto, porque lá tem N quantidades de íons interagindo lá. Beleza? Bom, vamos lá, vamos pegar um composto um pouco mais complexo. No caso aqui, nós temos aí 3 átomos e 2 elementos diferentes. Olha, você vai me prometer que não importa a complexidade, colocar aqui ácido sulfúrico como H2SO4, você precisa desenhar a estrutura disso, você vai seguir esse mesmo passo a passo, beleza? Olha a ideia, pense comigo, anote isso se for necessário, ó. Coloque no centro, então qualquer molécula, coloque no centro o elemento menos eletronegativo, menos o hidrogênio. Porque o hidrogênio é um elemento que só tem um elétron e ele só pode fazer uma ligação. Então os hidrogeninhos estão sempre nas extremidades. Os outros elementos estão sempre compartilhando deles. Como eles, vai de novo, ó, o hidrogeninho só tem um elétron. Então, mesmo ele sendo menos eletronegativo de uma ligação, você não pode pôr ele no meio, porque ele não pode fazer mais do que uma conexão. Então, o hidrogênio sempre na ponta, beleza? Então, com exceção do hidrogênio, pegue o elemento menos eletronegativo. Professor, eu não lembro sobre eletronegatividade. Volta lá na tabela periódica para estudar a propriedade periódica e eletronegatividade. Em resumo, a gente memoriza uma fila de eletronegatividade. Quando estudei isso na escola, eu lembro assim, ó, fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Cada um guarda do jeito que aprendeu, que quer, aí serve para em várias outras partes da química, a memorização dessa fila de eletronegatividade. Então, fui ontem. Ontem é o oxigênio, né? Ele é o segundo elemento mais eletronegativo. No Clube Brasil e só comi. Esse comi é do carboninho aqui, ó. Então, o carbono é o menos eletronegativo, então eu vou colocá-lo no meio, beleza? Então, coloque o menos eletronegativo no centro, beleza.
Aí você coloca os outros átomos ao redor. Vou colocar aqui os oxigênios ao redor e já colocando aqui os elétrons da última camada. Lembrando, o oxigênio está na família 16, então ele tem 6 elétrons na última camada, estão aqui os 6. O carboninho está na família 14, então tem 4 elétrons ao redor, eu fiz em vermelhinho para destacá-lo, e o outro oxigênio também com os seus 6 elétrons, tá certo? Então, ó, retomando os passos. Pegue o elemento menos eletronegativo e coloque no centro. Ok. Pegue os mais eletronegativos e coloque ao redor. Só o cuidado de que o hidrogênio, apesar de ser bem pouco eletronegativo, e na maior parte das vezes o menos eletronegativo da relação covalente, a gente sempre tem que colocar nas extremidades porque ele só faz uma ligação, não tem como ele ficar no meio, tudo bem? Exemplo, a molécula de água. Na água você tem lá H2O, os hidrogeninhos vão na ponta e o oxigênio vai no meio, quer dizer, fica o mais eletronegativo no meio porque o hidrogênio não tem como ficar no meio, beleza? Mas qualquer outra estrutura mais complexa, o menos eletronegativo no centro, tá bom? Daí a gente vai começar o compartilhamento. Bom, tá, professor, mas agora tem 3 átomos aqui, como que eu começo isso? Ok, então, vamos retomar. Quem que vai no centro? O menos eletronegativo. Quem você começa a compartilhar? O mais eletronegativo. Cuidado com isso, tá bom? No centro, o menos eletronegativo começa a compartilhar pelo mais eletronegativo, no caso o oxigênio. Tanto faz qual que você vai escolher. Então, comece e não para. Vou escolher esse oxigênio aqui, ó. Então, quantos elétrons ele tem? 6. Faltam quantos para ele? Faltam 2. Então, ele vai compartilhar 1. Aí, de 6, agora, compartilhado 1, ele está com 7. Ainda falta... Eu não posso parar aqui e vou lá no outro. Termina. Se tiver mais... precisando de mais conexões, mais elétrons, você começou, não para. Vai sempre compartilhando. Sempre pegando o mais eletronegativo e compartilhando do menos eletronegativo primeiro, tá bom? Então, se tivesse um outro elemento aqui, por exemplo, à direita, e ele fosse menos eletronegativo do que o carbono, eu começaria compartilhando o oxigênio com esse elemento menos eletronegativo, entendeu? Quer dizer, o oxigênio ele quer roubar o elétron e é óbvio que ele vai roubar do mais fraco, ou seja, do menos eletronegativo, é mais fácil, tá bom? Então, começou a compartilhar aqui, ok, agora ainda falta mais um eletronzinho, então façamos aqui o outro compartilhamento. Desta forma, esse oxigênio que tinha 6, agora com 2 compartilhado fica com 8. Perceba que o carbono ele tinha 4, com 2 compartilhado tem 6, mas eu nem estou me importando com ele, tudo bem? Só me importo com o mais eletronegativo. Então, vou lá para o outro oxigênio, depois de determinada estabilidade desse, vou lá para o outro oxigênio, que tem 6, e vou fazer um compartilhamento, deixando ele com 7. Agora fazendo mais um, e agora ele ficando com 8. Tudo bem? Agora, coincidentemente depois disso, o carboninho também ficou com 8. Sorte dele. Nós não nos preocupamos com o octeto do elemento central. Normalmente tudo dá certo e ele fica estável. Se não, ok, problema nenhum. A gente tem algumas respostas, nós temos algumas ideias, algumas teorias para suprir a falha desse elemento central. Já já a gente vê. Ok, tá vendo que dessa vez nós não temos uma ligação simples, ou seja, apenas um parzinho compartilhado. Entre 2 átomos nós temos 2 ligações covalentes, ou seja, 2 pares de elétrons compartilhados. Pode ocorrer até 3. Quando 2 ligações simples, nós chamamos essa ligação de dupla. Se 3, a gente chama essa ligação de tripla, beleza? Pode fazer aí, você pode fazer como exemplo, faz o gás nitrogênio N2, faça essa molécula para você identificar a ligaçãozinha tripla, beleza? Vamos fazer isso de forma estrutural. Essa é a forma eletrônica, ou forma de Lewis. A forma estrutural, nós vamos trocar esses parezinhos compartilhados por tracinhos, tá certo? E do lado de lá também. Eu poderia também, como eu já disse, tá vendo que tem um parzinho não compartilhado? Eu poderia fazer um tracinho aqui e outro aqui embaixo para representar esse parzinho, modernamente tem se representado, tá certo? Vamos ao nosso, essa aqui é a forma estrutural ou a fórmula de Cooper, beleza? Vamos ao nosso último exemplo para eu conceituar uma teoria, uma ideia para suprir uma falha no elemento central aqui, tá bom? Bom, vai lá. Então, qual que é a ideia? Vamos ver se a gente lembra. Vou desenhar essa molécula aqui eletronicamente para tentar entendê-la através da ligação covalente. São 3 elementos. Quem que eu coloco no centro? O menos eletronegativo. Então eu coloquei o enxofre no centro. Agora eu coloco coloquei os elétrons ao redor dele. O enxofre está na família 16, tem 6 elétrons na última camada, beleza? Agora eu vou colocar os 2 oxigênios ao redor, cada um com os seus 6 elétrons. Todo mundo aqui está na família 16, todo mundo aqui tem 6 elétrons na última camada, ok? Então tá lá.
enxofre no centro, com 6 elétrons, e os oxigênios nas extremidades, com 6 elétrons. Lembrando, mais uma vez, não estou preocupado nesta aula com a geometria, com a forma com que essa molécula está no espaço, mas é uma informação importante que a gente vai tratar numa aula posterior, tá bom? Tá. Elemento central menos eletronegativo, agora vamos começar a ligação. Com quem que a gente começa? Com o mais eletronegativo. Quem que é o mais eletronegativo? Fui ontem. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então vamos começar com ele. Vou escolher esse aqui, ó, beleza? Então ele tem 6, faltam 2. Então compartilha 1, de 6 ficou com 7, compartilha mais 1, de 6 ficou com 8 agora. Esse cara está feliz, esse cara está estável, tudo bem? Qual é o próximo elemento a compartilhar elétrons? O oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Só que dá uma olhadinha no átomo central. Neste caso, o enxofre já está com 8. Ele fez o compartilhamento com o oxigênio e está com 8 também. Ou seja, ele já completou o octeto, ele já está estável. Tá, mas professor, você disse para se preocupar com o átomo mais eletronegativo. Sim, insisto nisso. É esse cara que tem que ficar estável primeiro. Então, para suprir esse problema, porque se eu compartilhar um parzinho com oxigênio aqui agora, o enxofre, ao invés de ficar com 8, ele vai ficar com 10. Porque ele já está com 8. Se compartilhar mais 2, para o oxigênio ficar com 8, ele vai ficar com 10. Algum problema nisso? De verdade, não tem problema nenhum. A gente até acha que pode ser assim. Mas como que a gente ia explicar isso, entendeu? O trabalho que ia dar para explicar isso para quem está iniciando seus estudos? Então, nós inventamos uma teoria. Essa teoria é chamada teoria da ligação coordenada dativa. Então, só afirmando aqui nós temos o octeto completo nesses dois aqui, ó, beleza? Mas esse aqui não. O que diz essa teoria da ligação coordenada dativa? Ou só ligação dativa? Ou só ligação coordenada? E quando atenção, quando um elemento central já tem o octeto completo, mas ele possui pares de elétrons não compartilhados, pares de elétron disponível, ele pode pegar um parzinho desse aqui, esse cara está com o octeto incompleto, beleza? Então ele pode pegar esse parzinho aqui, ó, ou um outro parzinho qualquer, esse parzinho aqui, e emprestar gentilmente para o outro elemento. Então, lembrando que aqui é incompleto, tá bom? Saiu o octeto completo aqui, mas aqui é o octeto incompleto. O oxigênio tem o octeto incompleto aqui. Então, nós acreditamos que este enxofre, dentro dessa teoria, estou falando acreditar porque é uma teoria, de que um parzinho que está disponível no enxofre aqui pode ser cedido, emprestado gentilmente, sem querer nada em troca, para esse átomo de oxigênio. A gente representa isso por uma flechinha, direcionando esse par de elétrons do cara que está emprestando para o cara que está recebendo. Essa flechinha aqui, essa ligação, é conhecida como ligação coordenada ativa. Então, o que é ligação coordenada ativa? Atenção, é o empréstimo de um par de elétrons. Porque esse par continua sendo... Quando você empresta alguma coisa para alguém, essa coisa continua sendo sua, só que o outro está usando. Então, esse parzinho o oxigênio vai usar, mas ele continua sendo enxofre. A gente continua computando 8 por enxofre, e agora, esses dois emprestados para o oxigênio, também 8 para esse oxigênio aqui, tá bom? De forma estrutural, a gente representa assim, ó, enxofre, a dupla ligação com aquele oxigênio e a flechinha no sentido do elemento que está emprestando para o elemento que está recebendo esse parzinho de elétrons, certo? Essa teoria, ela tem um monte de senão, ela é bem contraditória e modernamente a gente não gosta muito de representar ela. Eu vou mostrar duas formas que a gente tem representado essa mesma molécula aqui dentro de outras possibilidades. Até existem outras formas, tá bom? Existe uma ferramenta chamada carga formal que permite calcular ou determinar qual dessas possibilidades é a mais sensata dentro da estabilidade eletrônica, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, tá bom? Então, olha, uma possibilidade é fazer isso aqui, ou seja, pensa bem, nós não combinamos de trocar um par de elétrons compartilhado por um risquinho na forma de Cooper? Isso aqui não é um par de elétron compartilhado? Não importa se é oriundo só de um elemento, entendeu? Porque isso que é ligação dativa. É o compartilhamento de um par, mas oriundo de apenas um dos elementos, não dos dois. Quer dizer, o meu e o seu, é só de um. Então, como isso aqui é apenas um par de elétron, eu posso fazer um tracinho. Ok. Então, você pode encontrar alguns autores representando a ligação dativa por uma ligação simples, uma ligaçãozinha simples, ou mais modernamente, olha que legal, tá vendo esse tracejadinho aqui? O que acontece? Se a gente medir o comprimento dessas ligações aqui, deveriam ter tamanhos diferentes, porque isso aqui é uma dupla ligação,
o comprimento de uma dupla ligação é um pouquinho menor do que o comprimento de uma ligação simples. Porque pensa assim, ó, é o oxigênio puxando 2 vezes o enxofre, né, através de 2 pares de elétrons. Então eles estão mais pertinhos assim do que por aqui, que é só uma puxadinha só que o enxofre. Vou usar um termo chulo aqui, ó. O oxigênio tá dando uma puxadinha nesse enxofre e o oxigênio aqui está dando 2 puxadinhas. Então aqui a ligação dupla, entenda, é sempre mais curta do que uma ligação simples. Significa que se eu tirar uma fotinha disso aqui, tirar um raio-x, a gente faz difração de raio-x, essa ligação aqui, ó, esse conjuntinho aqui deveria ser mais curtinho e aqui um pouco maior. Mas quando a gente vai tirar uma fotinha disso, adivinha? Nós encontramos as 2 ligações do mesmo tamanho. E o mais interessante, não só do mesmo tamanho, mas uma média entre a ligação dupla, que é menor, e a ligação simples, que é maior. Uma média. E a gente acredita, então, que essa dupla ela não está entre este oxigênio e esse enxofre, e muito menos entre esse aqui. Ela está deslocalizada, servindo aos 2 oxigênios ao mesmo tempo. Essa deslocalização desta segunda ligação, que tem um nome, a gente chama de ligação π, ela chama-se ressonância. E essa deslocalização é representada por um tracejadinho assim, ó. Na química orgânica, a gente estuda essa ressonância em compostos fechados, daí é uma bolinha, talvez você já tenha visto uma bolinha dentro de alguns compostos que tem carbono, assim, tá bom? Então, não se preocupe muito com isso, é só para caso você encontre isso em algum exercício, em algum problema, você reconhecer o acontecimento. Então eu posso trocar essa deslocalização aqui, quando tem uma dupla e tem uma ligação dativa, eu posso trocar pelo esse processo de ressonância. Então, tanto isto, quanto isso aqui, essas 3 formas estão corretas na sua representação, cada uma usando uma interpretação diferente, tá certo? Bom, para a gente fechar, como a gente fez com a teoria da ligação iônica, com a teoria da ligação metálica, a gente vai fazer com a teoria da ligação covalente, estudar um pouquinho as propriedades dos compostos covalentes. E é aqui que a gente tem um problema e que vai estender a ligação covalente aí durante um bom tempo. Por quê? Porque os compostos covalentes possuem propriedades que são variáveis. Tem sólido, tem líquido, tem gasoso, tem que reage com isso, que reage com aquilo. São muito diversificados. Para entender por que é muito variável as propriedades de um composto covalente, na ligação iônica, todos eram sólidos, quebradiço, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Aqui não, tem para tudo quanto é gosto, entendeu? Por exemplo, o açúcar é sólido, é covalente, a água é líquida, o gás carbônico é gasoso. Então essa diversidade das propriedades pode ser entendida, presta atenção nisso, para que depois isso não seja um estudo solto, para que faça sentido. As propriedades de um composto covalente podem ser entendidas, toda essa diversidade, essa variedade, através de 3 estudos. O primeiro deles é a geometria da molécula, quer dizer, a forma com que a molécula se organiza no espaço. O segundo deles, através da polaridade molecular, quer dizer, aquele compartilhamento nem sempre é honesto. Às vezes algum elemento puxa um pouco mais o parzinho de elétron e acaba gerando o que a gente chama de polaridade. E por fim, as forças que atuam entre as moléculas. As moléculas podem ficar bem grudadinhas umas nas outras ou podem ficar bem soltinhas. Isso pode explicar, por exemplo, os estados físicos. Então nós vamos fazer 3 aulinhas, né, dentro da ligação covalente, né, 3 aulinhas separadinhas, uma de geometria molecular, uma de polaridade molecular e uma de força intermolecular, para a gente entender por que os compostos covalentes são tão diversificados, certo? Queridos, espero que eu tenha ajudado, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir lá se gostou do vídeo, deixar algum comentário para que a gente possa continuar produzindo aí um material para vocês, certo? Tchau, tchau!